Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Ai, é tão bom chegar aqui e olhar a carinha de vocês, meu Deus. E dar um sentimento de dever cumprido. E ó, tá chegando um visitante, ó, desfilando na passarela. Ele veio assistir a palestra também. E hoje a gente vai ter o merecimento, né, de assistir a palestra da nossa irmã Cleo. Que aí ela foi para Natal, mas ainda a gente ainda não desvinculou, não deu baixa na carteira dela ainda não. E como diz, né, o bom filho sempre volta, e é essa sensação que a gente tem, fica feliz com o retorno, com ela aqui com a gente. E aí eu fui logo pedindo para ela fazer palestra, né? Porque Cleo sem palestra não é Cleo. Aí ela vai falar sobre a humildade, a chave para o aprendizado. A humildade é o começo de tudo, né? E a humildade como é que a gente pode dizer? É a base. É a base. E o nosso chakra básico, a gente precisa desenvolver a humildade para que a gente possa receber as energias e as energias dar continuidade para os outros chakras. Então, lá no básico nosso, onde nós recebemos da Terra, o nosso chakra básico, nós necessitamos da humildade. E é uma das virtudes que eu acho que ela é bem dificilzinha de ter. Às vezes a gente camufla, mas o orgulho às vezes ainda impede a gente de ser humilde. E hoje vamos ver o que é que Cleo vai trazer para nós. Tá certo? Então eu vou fazer a prece inicial. Vou pedir para que cada um serene suas mentes, feche os olhos, se conecte com o alto. Imagine o Mestre Jesus chegando aqui, em passos firmes, e trazendo toda a energia salutar e amor incondicional sobre cada um de nós. Pai amado, Mestre Jesus, espíritos de luz, trabalhadores da nossa casa, ao nosso mentor Abdu, rogamos aqui que se faça presente, que envolva a cada um de nós com todas as energias necessárias para o nosso fortalecimento e o nosso aprendizado. E pedimos também espíritos de luz, que ilumina a nossa irmã, que irá fazer a palestra dessa tarde, que ela tenha palavras simples, amorosas, e que traga para todos nós o conhecimento sobre a maior virtude, uma das virtudes que só Tu, Senhor, pode nos dar a condição de conhecer, a humildade. Que possamos ser humildes para adquirir novos conhecimentos e nos fortalecer diante de todos os Teus ensinamentos. Porque Tu, Senhor, és o nosso mestre, o nosso guia, és o Filho amado, o Cristo que nos guia por toda a vida. E pedimos também espíritos de luz pela nossa irmã Maria Emília, que ontem sofreu uma queda
e que precisa do teu amparo, do teu auxílio e de tuas energias de saúde. E assim, unidos nesse sentimento de fraternidade, agradecemos imensamente pela essa oportunidade. Que assim seja. Quando eu preciso. Você já vê? Boa tarde. É assim, um prazer sempre. E a alegria é imensa em estar aqui depois de alguns meses fora do triunfo, fora do despertar, e estar confraternizando com vocês, que são sempre queridos e que moram no meu coração e que me fazem muita falta. Eu estou agradecida a cada um de vocês que estão hoje aqui à tarde e espero, através dos meus retores espirituais, que a gente possa, ao final da tarde, compreender a importância, é o que estamos trazendo aqui, né? Aprender, e a importância da humildade nesse processo do aprendizado. A gente começa trazendo essa imagem, é um livro, se vocês prestarem atenção, vão ver que de dentro do livro sai, onde é a chave, é como se tivesse uma luz, né? Significando que a iluminação, a gente precisa acessar a iluminação, é uma busca. À medida que a gente vai compreendendo o Evangelho de Jesus e os fundamentos da doutrina espírita, a gente vai percebendo a importância da nossa elevação. Nós é que saímos do patamar em que nós estamos e nos elevamos para poder acessar essas informações. Elas estão à disposição enquanto informação. Mas informação ela é só informação. O conhecimento ele é um degrau além. É pegar aquela informação e querer compreender e achar um propósito. E quando nós conseguimos achar esse propósito, aí nós acessamos a sabedoria. E a transformação ela só acontece a partir da sabedoria. Precisamos saber. O saber é que nos mostra o quanto nós ainda estamos na nossa caminhada e quanto nós ainda precisamos evoluir. Então, essa imagem ela vai trazer essa reflexão que é a nossa proposta na tarde de hoje. Buscarmos essa chave que vai abrir este livro, que é a nossa vida. E que esse conhecimento seja transformado em sabedoria para que a gente possa realmente colocar em prática nos nossos processos individuais de transformação. Aí nós temos essa mãozinha soltando essa luzinha, porque sempre que a gente pensa no alto, não é? Sempre que a gente pensa nas coisas divinas, a gente sempre pensa em luz, não é? Aí eu pensei na visão espírita de Deus, claro que eu não ia achar uma imagem representando Deus. Mas quando eu pensei nesse conhecimento que a gente busca, que é compreender a Deus, que é compreender as leis da natureza, que é para compreender esse mundo, que o mundo material a gente estuda, a gente pega as internets da vida, os Googles, as fontes, os livros, e a gente consegue entender muito melhor a vida no campo material do que a gente consegue entender a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, porque a gente precisa de um outro olhar. Então eu pensei nisso, né? Deus, aquela mãozinha dele ali, soltando, mandando luz, e a gente aqui buscando, né? Ir ao encontro dessa luz, para que a gente esqueça um pouco
tanta informação, tanto conhecimento que nos prende, que nos aprisiona a esse plano e se elege para que a gente possa abrir os nossos horizontes. A proposta da nossa tarde de hoje é falar sobre isso, abrir os nossos horizontes para o aprendizado. E aí tem um filósofo da antiguidade chamado Epicteto, que diz assim: é impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. Eu estou fazendo uma formação de filosofia e na primeira aula a professora trouxe essa frase. E eu fiquei pensando sobre isso. Como é que a gente pensa que sabe? A gente sabe. E aí ela traz a fala, ela descreve, e ali eu fui vendo. Ela está falando de filosofia e eu estou falando de espiritismo. Né? Ela está ali falando e eu estou vendo transformação, reforma íntima, aquisição de virtudes. Quando ele precisa dizer assim, é impossível para um homem, para um ser humano, aprender aquilo que ele pensa que já sabe. E por quê? Porque a gente aprendeu na doutrina espírita que é o pensamento que nos guia. Nós somos frutos dos nossos pensamentos. Então, se eu penso que eu já sei, eu já não me abro mais para aprender. E aí o Kardec diz, a um novo conhecimento é preciso abstrair-se daquilo que já sabemos. Eu só posso aprender algo quando eu me coloco numa condição de aprendiz. Eu não sei. Porque se eu souber, eu vou aprender. Eu vou aprender uma coisa que eu já sei? Não vou. Mas quando a gente sai do plano material e vai para o plano espiritual, que é uma outra ciência, que é uma ciência que a gente não consegue medir, não consegue mensurar, não consegue colocar nos espaços, a gente só consegue sentir, e através do nosso sentir a gente consegue perceber essa existência, a gente precisa sair desse nosso lugar de seres materiais e nos vermos, né, e pensarmos como seres espirituais que somos. Ou seja, abrir mão daquilo que a gente já sabe, para que a gente possa aprender, né, absorver novos conhecimentos. E, na maioria das vezes, nós não adentramos a esses novos conhecimentos por causa do nosso orgulho. Sempre que a gente entra numa discussão religiosa, o que é que nos impede? O que é que nos faz acharmos, cada um de nós, seres humanos, dentro das suas denominações, achar que só nós temos a verdade absoluta? Nosso orgulho. Porque quando a gente vai lá para estudar os filósofos da antiguidade, eles simplesmente falavam, eles não tinham preocupação que as pessoas acreditassem, sequer acreditassem no que eles estavam falando. Mas eles estavam falando da vida deles, de como eles viviam a vida, de como eles compreendiam a vida. Então, a vivência deles é que era a história deles. E aí, os que vieram depois, nada mais fizeram do que registrar aquilo que foi falado a partir da existência daquele filósofo que era um exemplo. Então, ele tinha humildade. Ele não tinha a pretensão. Por exemplo, quando a gente estuda a vida de Sócrates, Sócrates não tinha pretensão de ser o filósofo. Quando a gente estuda a vida de Jesus, Jesus não tinha a pretensão de ser o consolador da humanidade. Quando ele chegou aqui, o que ele queria realmente era dar o exemplo de que era possível, apesar de todas as dificuldades, que não são poucas, não é? A gente todos os dias escolhe o difícil de hoje. Qual é o difícil que eu vou viver hoje? Porque a vida, ela nos apresenta todos os dias situações difíceis. E a proposta de Jesus foi qual? Se a gente o quê? Acalmasse nossos corações, não é? Nos pacificássemos, nós teríamos a força e a perseverança para enfrentar o difícil de hoje. E aí a história colocou Jesus no patamar em que ele está hoje. Mas a proposta dele era uma proposta de humildade.
Nunca foi uma proposta nem de orgulho e nem de arrogância. Mas nós, hoje, enquanto religiosos, usamos o orgulho, a presunção, a arrogância, a intolerância para justificarmos a nossa crença em Jesus. É uma incoerência. Por isso é que a Epiceto fala. Se eu penso que sei, eu não estou aberto ao conhecimento. E por que ainda precisamos aprender? Né? Século XXI, tecnologia, internet 5G, a gente toca no celular e o celular até anda, né? Agora tem um programinha que até faz desenho, faz gravura, você manda um textinho lá, como é que você quer uma imagem, ele faz, né? E a gente ainda precisa aprender. Por que será que nós ainda somos aprendizes? O que será que nós ainda temos a aprender? E aí a gente vai pensar sobre isso. Né? Hoje nós viemos à Casa Espírita, com certeza, com aquela impressão, né? Será que hoje eu vou encontrar algo diferente? Quando a gente acorda domingo mais cedo e vem para o estudo, domingo de manhã, 8 horas da manhã, com que intenção a gente vem para esse estudo? Com certeza é com aquela ânsia de aprender algo, de preencher aqueles espaços que ainda estão vazios. Então, com certeza, nós ainda temos muito a aprender. E de acordo com, tem um capítulo no Evangelho, Orgulho e Humildade, se eu não me engano, capítulo 7, que ele fala que a progressão, né, o progresso, né, nós acreditamos na progressão dos mundos, que a cada ciclo o planeta evolui, a humanidade evolui, todo mundo evolui. E não há evolução sem aprendizado. É o aprendizado, é a superação da dificuldade que nos ensina. Pessoas que passam por poucas dificuldades, quando acontece uma grande tragédia, elas têm muito menos resistência para superar uma grande dificuldade do que pessoas que vão durante a vida enfrentando muitas dificuldades, porque o aprendizado, a dificuldade nada mais é do que um aprendizado. Acontece algo fora daquilo que era esperado e a gente precisa encarar e superar. E aí, de novo, é fácil? É não. Porque a doutrina nos diz, né? O Evangelho nos diz, que a maior dificuldade da humanidade é a autossuperação. E enfrentar uma dificuldade e superar uma dificuldade é a autossuperação. É olhar para mim, né? Olhar, fazer uma visitação, digamos, né? A quem eu era ontem e olhar para mim e dizer quem eu sou hoje. E compreender que todos aqueles processos dos quais eu vivi é que me trouxe hoje. E às vezes a gente faz assim, mas se eu tivesse feito essa escolha, talvez a minha vida fosse diferente. E tal, mas talvez se eu tivesse feito outra escolha, a minha vida seria exatamente do mesmo jeito. E perder tempo. Ficar nessa reflexão. Se eu pudesse. Se o tempo voltasse. Se na língua portuguesa a gente aprende que se é condicional, né? Então é só uma proposição no campo das ideias, como diria Platão, né? A vida acontece lá. Não vai acontecer. Aquilo que já foi, já foi. E serviu para quê? Aprendizado. E enquanto a gente não aprender, e aí vem o fundamento do Espiritismo, a reencarnação, enquanto a gente não compreender que é o aprendizado, a gente vai passar, e vai passar, e vai passar, e vai passar, até a gente aprender. E o aprender é a prática. O aprender não é nem a informação, nem é o conhecimento. É a prática. Só que, para que a gente praticar, a gente precisa conhecer. Então, outra passagem, né? Amai-vos e instruí-vos. E aí Kardec coloca ao mesmo tempo. Por quê? Porque o amor facilita a instrução. Quando a gente vai para a escola e o professor tem um jeito leve, brincalhão, compreensível de ensinar, aquele aluno aprende com muita mais qualidade do que aquele professor que chega no quadro e enche o quadro de informação. Quando o aluno conseguiu começar primeiro, o professor já está apagando. Ele não vai assistir mais nada, já não gosta mais do professor.
já acha aquela matéria chata, já quer sair da escola, e aí começa o desafio dos pais, de convencer aquela criatura de que ela precisa aprender. Mas qual foi o choque dela? Ela foi para o espaço de aprendizado e não se sentiu acolhida, porque faltou amor. E aí Kardec diz, tem que andar junto, a instrução e o amor. Porque quando a gente aprende com o amor, é mais fácil. Mas aí não vai ter dificuldade? Vai. A gente não vai cair? Vai. Só que vai ser mais leve, porque a gente vai ter uma rede de apoio. Ah lá, a menininha, né? Antes, como não faltou, quem fosse ajudar ela depois que ela tropeçou lá no ferro e caiu, né? Então ela tinha uma rede que ajudou ela a ser atendida e está lá em casa se recuperando. E se ela não tivesse? Se ninguém conhecesse Milinha e todo mundo tivesse preocupado com o dia a dia de uma pessoa de uma certa idade, seria muito mais difícil para ela se levantar e procurar ajuda. Então, como é importante, não é? Essa solidariedade. Porque quando a gente fala de amor, às vezes a gente vê umas carinhas assim meio tristinhas, porque parece que é uma coisa do outro planeta. Mas o amor, ele é uma palavra assim tão ampla, que aí vai cair todos os sentimentos bons. Fraternidade, solidariedade, companheirismo, né? Aquela coisa do estender a mão que a gente falou na semana passada, né? Aquele desejo de ajudar, não é? Conheço, não conheço, não faz diferença. E é isso que o Evangelho nos diz. O aprender é isso, é nos colocarmos para que a gente possa receber do alto. É o alto, são os benfeitores, são os enviados de Jesus que nos dão essa condição. E se a gente não tiver a humildade de compreender que a gente, sem eles, não vai sair do lugar, a gente não vai sair. E é por isso que a gente precisa aprender, para que a gente progrida. E aí a gente progride no campo material e a gente progride no campo espiritual. Porque o espírito, ele está vivendo uma experiência material e ele vai levar sim, porque a matéria é necessária para que a gente compreenda os processos da natureza, os processos das leis divinas. A gente tem que ter um corpo físico para que a gente sinta dor, para que a gente sinta algumas coisas necessárias para o nosso aprimoramento. Agora, o que é que nós vamos fazer com isso? Quando a gente se coloca nessa condição de receber essa ajuda, né, esse entendimento, porque essa ajuda ela é uma força superior para a gente superar. Os benfeitores não vêm aqui fazer a tarefa de cada gente, não. Essa quem faz é a gente. Mas quando a gente está no limite das nossas forças, aí eles vêm agir sobre nós. Isso a gente faz. Aonde é que eu descobri isso? Quando eu comecei a compreender alguns ensinamentos da doutrina espírita. Porque um outro lugar que eu estava, num outro tempo, eu não conseguia entender isso. Para mim era muito difícil entender que realmente essa ajuda vem e eles são de verdade. Embora eu não veja, mas eu sei que tem espíritos superiores trabalhando pela libertação da humanidade. E algum tempo da minha vida, mesmo eu é, envolvida com esse campo religioso, é uma coisa assim tão abstrata que eu não conseguia compreender. Hoje, eu não vou dizer que eu compreendo 100% ainda não, talvez com plano de regeneração, mas já compreendo melhor do que compreendia antes. Então, hoje, eu sei que eu posso pedir essa ajuda e eu sei que essa ajuda vem. Então, é por isso que nós precisamos, todo o tempo, enquanto nós estivermos encarnados, aprender com a vida. A vida está aqui para nos ensinar. E aqueles que tiverem olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir, com certeza estão aprendendo. A ilusão do saber, né? Outra metáfora. Aí a gente tem uma portinha aí fechada, mais uma luzinha por trás, né? Sempre a luz refletindo a iluminação. Porque é um reflexo que a gente faz sempre, né? Quando a gente pensa assim, em alguma coisa além, a gente sempre pensa, eu preciso de uma luz. Estou com uma dificuldade, estou com um pensamento, estou passando. Eu agora vou conversar com alguém para ver se eu recebo uma luz. Então a gente sempre pensa a luz como uma iluminação, como um caminho, não é? Só que a gente, no nosso orgulho, na nossa vaidade, a gente acha, né? A gente acha muitas coisas, não é? Então,
quando achamos que já sabemos, deixamos de crescer, né? Aí, essa fala, ela está mais voltada a nós enquanto espíritos. Por quê? Porque a gente já vive aqui, enquanto encarnados, numa ilusão. A gente já sabe que esse plano material é uma experiência. É um momento diante da eternidade para que a gente se supere. Mas quando a gente para se ver enquanto espírito imortal, imortalidade da alma, múltiplas existências, a gente não pode pensar que o crescimento do qual o Evangelho se refere é um crescimento material. Porque tudo que é matéria é finito. A matéria, ela tem começo, ela se desenvolve e ela tem fim. Não é? Ela se transforma, né, em alguma outra coisa que ainda é matéria. Mas o espírito não. O espírito só tem começo. Então, quando a gente pensa em crescimento para a humanidade, não está se falando em crescimento material. Está se falando, sim, em progresso pessoal, em crescimento enquanto ser humano. Né? E esse aprendizado espiritual, ele não pode ser limitado à leitura. Porque senão as pessoas que não tiveram acesso à leitura, como é que elas iam crescer? As pessoas que têm dificuldade em compreender um texto escrito, como é que elas iriam desenvolver as suas aptidões? Tem que ser algo além, porque senão Deus não seria justo. Só daria o crescimento espiritual a quem tem intelectualidade. Quando a gente sabe que nem todo mundo que tem um conhecimento intelectual caminha na mesma velocidade no progresso espiritual, no progresso moral. Então, uma coisa não, elas não se excluem, lembra? Amai-vos e instruí-vos. Mas, às vezes, elas andam em passos diferentes. Enquanto o conhecimento intelectual ele anda em passos rápidos, o conhecimento no campo espiritual ele vai andando mais devagar. Por quê? No campo espiritual, o conhecimento é a prática do bem. No campo intelectual, o conhecimento é intelectual. É aquele conhecimento que está aqui, mas que ainda não está aqui, ainda não é vivenciado. Então, essa é uma ilusão. Quantos de nós acham que é extremamente convertido em qualquer coisa porque conhece toda a literatura daquela denominação? Filosofia, da religião, da ciência, né? De tantos campos do conhecimento, e a pessoa termina a graduação e faz uma outra formação e outra, mas em algum momento ela diz, puxa, agora que eu já cheguei aqui, no ápice do meu campo intelectual, senti falta disso. E aí ela começa um outro processo de aprendizado. Porque, gente, né, aquele vazio, né, já aprendi, já sei, já dou aula, já estou no campo, sei lá, de destaque, já venci. Mas ainda me sinto, ainda falta alguma coisa, ainda tem um vazio. Então, esse vazio, então essa conquista não era material. Porque se você chegou no ápice da sua conquista material e ainda acha que está faltando alguma coisa, é porque não é material, né? Então, esse crescimento espiritual, ele sai dessa leitura, dessa parte teórica, que é a leitura, que é o estudo, que é o conhecimento, né? Que é a frequência a uma casa espírita, a frequência a uma igreja, frequência a um espaço de conhecimento espiritual, e vai para a vida. E essa ilusão é porque a gente acha que se a gente já leu o livro dos Espíritos 2 vezes, já conhece as perguntas, as 1008, 1018, nunca deu certo, de cós salteado, a gente já é um espírita valoroso e já faz tudo certo. E aí o Evangelho nos diz, mas quantas dessas perguntas você vivencia no seu dia a dia? Quais são as passagens do Evangelho que você já sabe de cor, que você traz para o seu dia a dia e usa como instrumento para o seu crescimento e para o crescimento do seu irmão? E aí a gente cai nessa ilusão, que a gente pensa que sabe. E porque a gente pensa que sabe, a gente está fechado para o verdadeiro conhecimento, que é a vivência, que é a prática. Porque estudar, né, ler, armazenar é muito mais fácil, é infinitamente mais fácil do que colocar em prática.
Então, a proposta do saber não é tanto que assim, a gente pega a informação, estuda, mas ainda não é sabedoria. Só no momento, os sábios, quem são os sábios? Aqueles que faziam, aqueles que através do exemplo ensinavam. Era uma conversa, era uma metáfora, era uma situação de vida e dali tirava-se um aprendizado. Então ele não estava preocupado no que ele estava escrevendo. A preocupação dele era se o discípulo estava entendendo o que ele estava falando. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando sobre isso, eu gosto muito de peixe, né? E aí eu sempre dizia, hoje eu não digo mais, eu digo, eu gosto muito de peixe. Eu amo peixe. Aí essa pessoa dizia assim, se você amasse o peixe, você não comia peixe. Aí, hã? Porque para você comer o peixe, alguém vai ter que pescar e vai ter que matar. E esse peixe, quando estiver morrendo, está sofrendo. Como é que você ama e quer ver sofrer? É de quem eu gosto. Mas foi uma reflexão interessante. Depois eu fui pesquisar sobre isso, e aí eu vi que tinha um filósofo que ele faz um comparativo sobre esse uso do amor, né? É que é um amor possessivo, porque eu amo, eu quero para mim, quando o amor deveria ser libertador. Porque eu amo, eu quero compartilhar. O amor, ele abre. O amor não fecha. O egoísmo é que fecha. Eu quero para mim, é meu. Vou pescar e vou comer, né? Ou vou, sei lá, pegar todo o meu conhecimento e vou guardar. Não vou compartilhar porque eu estudei muito, paguei caro, não vou dar de graça. E o próprio Evangelho diz, o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz, dai de graça o que de graça recebeste. Mas quando a gente vai para as práticas, as práticas holísticas, se você paga por um conhecimento, você tem o direito de cobrar por esse conhecimento. E se eu faço uma formação de cura, por exemplo, eu posso cobrar por essa cura. Entretanto, quando a gente para refletir e ver que nem Jesus curava, o que Jesus dizia? A tua fé te curou. Será que existe realmente uma formação onde eu sozinha, exclusivamente com o meu conhecimento, eu tenha esse poder? E aí, em cima dessa reflexão, eu não acredito. Eu acho que o ser humano ainda não tem essa competência se ele não tiver ajuda de espíritos superiores. Né? Então, mas são reflexões que o saber nos traz, né? Não é essa a nossa proposta. Mas são reflexões que a gente precisa fazer. Será que eu realmente tenho o poder de guardar para mim tudo que eu. Qual é o propósito meu de aprender tanto, de saber tanto, de falar tanto de coisas que eu não faço? O que é que me move? Qual é o sentimento que eu tenho por trás de mim para estar falando? E quando a vida me convida para colocar em prática, eu ainda não estou pronta, eu não tenho tempo, eu não tenho disposição. E por aí vai. Então é uma ilusão, né? Não é um saber, porque o saber é a prática. Porque aquilo que a gente já sabe, a gente faz com uma facilidade ímpar. A gente vai lá e faz. A gente não precisa nem pensar. Aí quando, por exemplo, uma receita, um bolo, por exemplo, você já sabe fazer. Aí numa conversa, mas se você botar tal ingrediente, vai ficar diferente. Aí a gente vai testar essa receita e vai errar um monte até ela ficar bem, porque aí a gente aprendeu. Na hora que a gente aprendeu, a gente faz, mas a gente teve que fazer muitas vezes até ela ficar boa. Quantas coisas a gente precisou fazer muitas vezes até que ela ficasse como a gente queria. E num outro momento a gente disse, poxa, pode ficar melhor. E aí a gente faz de novo muita. No campo material a gente faz isso o tempo todo. E aí, qual é a nossa dificuldade em fazer isso nesse outro campo, que é essa troca de saberes, que é essa prática no bem? Né? O Evangelho nos diz que é o nosso egoísmo, que é a nossa vaidade. Que a humildade vai nos dar a condição de fazer isso. Né? Entretanto, como Paula falou na nossa introdução, as virtudes elas não são fáceis da gente adquirir, porque virtude é prática. Ninguém adquire nenhuma virtude se não tiver praticando. Então é a prática que faz com que nós sejamos, né, que nós tenhamos as virtudes, não é? E a humildade, se a gente não exercer, a gente não vai ter. A gente tem as sementinhas, né?
Nós temos os germes latentes dentro de nós de todas as virtudes, porque elas vêm de Deus. E o que é que nos cabe? Desenvolvê-las. E tem outra forma? Não. A única forma de desenvolvê-las é praticando. Então, o verdadeiro aprendizado, aquele aprendizado que realmente é útil, que a gente realmente vai levar para a eternidade, que faz parte desse espírito imortal, é a prática. De qualquer coisa, tanto no campo material, como no campo emocional, como no campo espiritual. Se a gente não praticar, a gente não evolui. Lá vou eu de novo com as minhas imagens, né? A lâmpada com a luzinha, não é? A verdadeira sabedoria é reconhecer que ainda se está longe da perfeição. Esse é o verdadeiro exercício da humildade. Quando a gente se olhar, não é olhar para ninguém, não, é olhar para si, para dentro de si, e dizer, eu ainda estou muito longe. Eu estou muito mais perto lá do mundo primitivo do que de um plano de regeneração. Porque eu ainda sou egoísta, presunçosa, prepotente, possessiva. Ainda quero que a vida seja do jeito que eu quero, não é? Para mim, liberdade é fazer o que eu quero. Enquanto a vida me diz, liberdade é fazer o que você não quer. Por quê? Porque quando eu faço o que eu quero, não tem esforço. Ah, eu não quero. Eu não quero fazer isso, vou e não faço. Não tem esforço. Mas se eu me supero para fazer algo que eu não quero, que eu sei que é o certo, que eu sei que é o melhor, que eu sei que é o que deve ser feito, e eu digo, não vou fazer. Mas aí, não, eu vou fazer. Então, quando eu decido fazer, eu escolho. E se eu escolho, eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio. Eu não estou escolhendo? Eu escolho fazer o certo, mesmo que o certo me cause um desgaste que não fazer não causaria. Então, compreender isso é reconhecer o quanto nós estamos longe daquilo, como o nosso discurso ainda está tão distanciado da nossa ação. Como é que a gente ainda fala de tantas coisas que a gente só fala. Na fala a gente reflete. Claro que a fala tem uma reflexão lógica, a gente reflete, a gente pensa sobre aquilo, mas ainda assim algo dentro de nós, não é o outro que nos impede, não. É algo dentro de nós, ainda nos impede de fazer algo que nós gostaríamos de fazer, que nós sabemos já, nós já estamos num plano de provas e expiações, nós já estamos num momento da história que está pedindo ação no bem, está pedindo transformação. E a gente já está ali acomodadozinho. Não, deixa aqui, Jamile e Paula, sou mais trabalhadora, faça por mim. Lá não, eu já estou velha, já deu, eu vou só falar. E elas fazem. Que bom que elas fazem, porque elas estão progredindo. Mas, né? E aí o Evangelho não diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Você quer conhecer mesmo? Você quer adentrar essa seara? Vai ser cobrado. A gente não sabe como é que a vida vai nos cobrar. Porque não é uma cobrança no sentido de a gente estar devendo. É uma cobrança no sentido que a gente está comprometido. Na hora que a gente resolve fazer algo, aí eu vou fazer. E a gente não se faz, a gente frustrou alguém. A gente criou para a gente ali um problema, uma reparação. Porque alguém contou conosco. Por exemplo, hoje, Paula, semana passada, perguntou se eu podia fazer a palestra. Eu digo, eu posso. Já pensou se eu não venho? Vai estar todo mundo aqui. Cadê Cleo? Está cansado. Não ia ser frustrante? Não é? Então, a gente se propõe a fazer algo, e a gente se propôs a fazer algo quando a gente resolveu encarnar. No nosso processo reencarnatório, nós fizemos muitos acordos. Nós nos propomos a fazer muitas coisas no campo do aprender, no campo do desenvolvimento pessoal. E aqui nós nos apegamos tanto ao desenvolvimento intelectual que a gente acabou se esquecendo. E quando a gente voltar, que a gente olhar para a nossa programação e perceber que não era nada tão difícil, porque os benfeitores não iam nos dar uma tarefa impossível de cumprir, porque eles são benfeitores.
Eles só fazem o bem. Eles, inclusive, quando aí não, pode dar que eu faço. Não, não vou dar porque você não vai fazer. Porque eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. E nos deram a condição de enfrentar aquilo que a gente estava pronto. Mas porque a gente acha que já está pronto, a gente não consegue se superar. Porque nos falta essa humildade. Né? Então, a verdadeira sabedoria é reconhecer que ainda está longe, ainda estamos longe dessa perfeição a qual nós somos destinados. E que nós vamos chegar lá, com certeza. E quanto tempo vai levar? É uma escolha nossa. As nossas ações no bem, as nossas ações no nosso dia a dia, é que nos dizem quanto tempo nós vamos levar. Com certeza tem gente trabalhando bastante e com certeza tem pessoas trabalhando pouco. Os benfeitores nos dizem que nesse momento da humanidade, a maioria de nós somos levianos. Nós não somos nem maus, nem bons, mas nós estamos assim, né? Indecisos. Tem hora que a gente quer fazer o bem, a gente faz, mas tem hora que a gente cansa e não fazer o bem. E não fazer o mal não é só não fazer o mal, é deixar de fazer o bem. Então, quando eu abro mão de fazer algo que pode me ajudar nesse campo evolutivo, que pode ajudar meu próximo, eu estou perdendo essa oportunidade de evoluir. E a tarefa, se a gente soubesse o que a gente tem que fazer, não tinha mérito. Então, o mérito está em a gente fazer, mesmo sem saber por que é que a gente está fazendo. Então, esse é o grande exercício de humildade. Reconhecer o quanto nós estamos longe desta perfeição, né, dessa condição de sermos espíritos perfeitos, e o quanto nós temos de caminhar, e que esse caminho só fica fácil, no sentido de não é fácil, fica leve, que fácil não vai ficar nunca. Provas e expiações não tem caminho fácil. Mas fica mais leve quando a gente começa a exercer a humildade. Porque a gente aceita ajuda, a gente compreende que a gente precisa do outro, a gente aceita ajuda, a gente oferece ajuda, a gente se envolve, a gente se compromete. A partir da nossa deficiência, da nossa dificuldade nesse campo do aprendizado. Eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo num plano de prova e expiação. Nem num plano de regeneração. Nós vamos para um outro plano que a gente vai continuar não sabendo tudo. Só vai ser mais leve. Mas ainda não teremos ainda a condição espiritual que precisamos para ter acesso a essa sabedoria. Então temos muitos e muitos e muitos e muitos degraus ainda até chegar a esse plano. E essa compreensão e essa percepção de que é uma caminhada árdua, quase um deserto, mas que a gente não está sozinho, que a gente tem a companhia dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, e que a gente precisa aprender a pedir ajuda, porque muitas vezes Deus, na sua infinita bondade, coloca as condições que nós precisamos para superar, mas aí na nossa arrogância, no nosso orgulho de não querer pedir, a gente perde a oportunidade de crescer. É preciso humildade para reconhecer nossa condição de aprendizes diante da vida. Se a gente não tiver essa percepção, né? E aí a gente vai sempre lembrar, eu antecipando, mas deixa eu seguir a linha lá, gente. Espírito humilde. O que é um espírito humilde? A gente está falando de humildade, né? Vamos lá. Tá lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Lá nos primórdios, quando se falava sobre isso, e aí era um tempo, primórdio que eu estou dizendo, século XVIII, século XIX, século XVIII, século XVII, XIX já tinha, que a humanidade era muito rude, né? Então, antes disso, se via a religião como um poder, né? Através da religião, pessoas dominavam pessoas. Então, pessoas que se achavam melhores dominavam pessoas que elas achavam que eram piores. E aí compreendiam essa passagem do Evangelho como pobres de espírito, eram pessoas que não tinham condições financeiras, que não tinham estruturas de sobrevivência. E aí havia um apadrinhamento daquelas pessoas que tinham acesso. Mas era quase uma escravidão.
né? Eu lhe ajudo, mas em troca, e aí vinham aquelas trocas que mantinham aquele ser sempre naquele lugar dele de servo, né? De serviçal. Quando Jesus, quando ele traz essa fala, e é uma tradução, em outras traduções, vai dizer: bem-aventurados os humildes. Então, pobres de espírito são aquelas pessoas que têm humildade. E a humildade, ela não depende da condição financeira, nem da condição intelectual de cada um. A humildade é uma aquisição do espírito. Então, ela não tem a ver com o plano material. Ela tem a ver, novamente, com a forma como a gente vive. Então, o patrão, o dono da empresa, ele pode ser humilde, o professor pode ser humilde, e aquela pessoa mais humilde, ela pode ser arrogante, ela pode ser orgulhosa, ela pode ser pretensiosa. Não é a minha condição financeira que diz que eu sou, que eu vivencio essa virtude. É a forma como eu me relaciono com o outro, a forma como eu me coloco diante dos outros, é que vai me dizer qual é o meu degrau nesse campo da humildade. Então, o orgulhoso se enche e se fecha. O orgulhoso quer tudo para si. O humilde se esvazia e se abre. A humildade nos ensina a compartilhar. E só quando nos abrimos é que podemos receber do outro, da vida de Deus. Então, a humildade, ela é a porta, ela é a chave que nos permite nos abrirmos, né? Nos colocarmos como aprendizes. Aquela pessoa que está ali querendo crescer, querendo se melhorar, como a gente fala muito no Evangelho, né? E aí, primeiramente, a gente se melhora no nosso campo de relacionamento, né? Com os nossos amigos, com os nossos familiares, no trabalho, né? Nesses espaços onde a gente se relaciona, a gente vai se melhorando, a gente vai criticando menos, a gente vai ouvindo mais, a gente vai se silenciando, a gente vai vendo que o outro não tem o problema que eu tenho, mas tem outro problema, porque todo mundo tem problema, né? Ah, eu não tenho esse problema, mas tem o outro. Quem é que não tem problema? Né? O problema é as dificuldades que fazem parte da vida. E aí a gente vai se melhorando para conviver melhor com o outro. Quando a gente se melhora para conviver melhor com o outro, a vida ela vai abrindo assim umas frestas que a gente vai percebendo, puxa vida, eu já passei por esse problema num outro momento da minha vida que foi tão difícil e agora foi tão mais fácil. Por que foi mais fácil? E aí é quando a gente olha, o que foi que mudou? Eu. Quem foi que mudou? Eu. A minha reação, a minha forma de me relacionar com o outro dessa vez foi diferente. E, consequentemente, tudo no entorno foi diferente. A gente vai aprender, na medida que a gente vai estudando, que amar a Deus, né, tem, né, a passagem, amar a Deus e amar ao próximo, não é? E aí tem uma reflexão que diz, né, que a gente só consegue amar a Deus se a gente amar o próximo. Porque se a gente não consegue amar o próximo que a gente vê, como é que a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Então, qual é a proposta? Abrir-se, né? O orgulhoso se fecha diante da vida. O orgulhoso, ele não quer compartilhar. Ele só quer receber. Venha, venha. E juntar. E o humilde, ele se abre. Ele compartilha. E nesse compartilhar, a gente está ali vivenciando o amor. E Deus, na sua infinita bondade, ó, com a mãozinha aberta, nos iluminando, nos ajudando a prosseguir nessa caminhada árdua, quase um deserto. Caminho de lá para cá, de Natal para a Serra, eu vim de ônibus, né? Direto, de Natal para a Serra da Leda, 14 horas de viagem. E a gente sai no litoral e vai entrando no sertão. E a gente vai vendo a mudança da paisagem, né? O clima vai ficando mais seco, vai ficando mais quente. E aí a gente percebe assim, a diferença, né, que a gente estuda dos climas das regiões, e quando a gente vai vindo para cá, a gente vai sentindo na pele essa diferença. E quando a gente traz, né, a gente sempre vai trazendo essas reflexões, tem momentos na nossa vida que a gente está assim,
aquele clima ameno, né? A temperatura agradável, tudo muito confortável. E tem momentos que a gente está lá no Alto Sertão, que não é Triunfo, né? Ainda bem que Triunfo ainda não tem, mas tem cidades aqui no entorno que são quentes, muito quentes, e que você está no ar-condicionado e ainda está sentindo calor. Então, tem momentos na nossa vida que a gente está nessas situações. Então, se a gente não tiver essa mão estendida, não tiver esses seres encarnados ou desencarnados nos dando uma instrução, um recado, uma ajuda, sei lá, cada um dentro da sua fé vai chamar do nome que quiser, porque não tem problema. Não tem problema o nome que nós damos às coisas. Cada um dá os nomes dentro das suas crenças. Não é o nome do que a gente está dando que significa, mas sim a forma como nós nos relacionamos. Eu, enquanto espírita, não tenho dúvida que os benfeitores espirituais trabalham para que a gente cresça. Acredito que aquelas pessoas que se denominam ateus, elas acreditam que os filósofos deixaram um conhecimento para que elas cresçam. E aí eu falo lá para a minha crença, né? Que a inteligência, quem deu a inteligência ao homem, ou filósofo, ou benfeitor espiritual, foi Deus. Então, independente se é um benfeitor, se é um filósofo, ele está agindo com a permissão de Deus. Mas para mim, que tenho a religião como uma das minhas crenças, eu acredito em Deus. Para aquele que é ateu, que a religião não é uma de suas crenças, não acredita em Deus. Aí Deus vai desamparar o que é ateu, ou só vai amparar o que é religioso, e para Deus não faz diferença. Para Deus não faz a menor diferença se a gente acredita nele. Para nós é que faz diferença. Porque a gente é que, nas nossas crenças que nos governam, em algum momento uma crença que nos governa de uma forma equivocada vai nos colocar numa situação difícil. E essa mesma crença, se ela está fundamentada em algo que nos ajuda, ela vai facilitar a situação difícil. Então é eu que preciso, não é Deus que precisa ser acreditado. Nós é que precisamos, na nossa. Eu nem gosto dessa palavra precisar, mas não está vindo uma mais. Mas não é uma questão de precisar no sentido de que se eu não tiver, as coisas não acontecem. É uma questão de precisar no sentido de refletir sobre a existência. Refletir sobre a existência é importante para que a gente saiba em que degrau a gente está. É para que a gente saiba que a gente já tem a competência de dizer nós somos bem-aventurados porque nós nos esforçamos para exercer a unidade. Porque nesse plano de prova e expiação, ninguém é verdadeiramente humilde, porque nós estamos mais perto do começo da caminhada do que do fim. Emmanuel, num livro chamado Caminho, Verdade e Vida, nos diz: cada dia nos oferece novas experiências e ensinamentos. E aí, quando ele vai desmiuçando, ele vai dizendo sobre isso, que todos os dias nós temos uma oportunidade de desenvolver a nossa fé, de nos fortalecermos naquilo que nós nos propomos. Todos os dias, novas experiências. Mas o que é que nós precisamos? Mais não. E o que nós precisamos? Abstermos. Abstenção. Não olhar para trás com aquele sentimento de que perdeu. Eu perdi meu tempo. Eu não devia ter feito. Né? Às vezes a gente está se vitimizando, né? E olhar assim, foi uma experiência que eu vivi da melhor forma que eu poderia ter vivido naquele momento, porque naquele momento eu só tinha aquela forma, não tinha outra. Porque a gente tem dois caminhos, a gente vai escolher o quê? O caminho das afinidades. Tem 10 caminhos. Qual é o caminho que a gente vai escolher? Aquele caminho que, naquele momento, eu acredito que é o melhor caminho. Porque naquele momento, com o olhar que eu tenho naquele momento, é o melhor caminho para mim. Aí, numa outra época, numa outra situação, ou numa mesma situação, numa outra época, eu escolho um caminho diferente. Porque hoje eu tenho um olhar muito mais abrangente do que eu tinha antes. Mas se eu não abrir o meu olhar, eu vou escolher novamente o mesmo caminho que eu escolhi lá atrás, esperando resultados diferentes e me frustro. Porque se eu continuo fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo.
É preciso que a gente abra essa visão, né? Amplie a nossa percepção de mundo para que a gente possa ampliar as possibilidades de resultado. Não tem como sem essa ampliação, sem esse desligamento do que foi, né? Um olhar para o que foi, mas um olhar dinâmico. Eu vivi, não tenho dúvida que eu vivi, mas aquela vivência não foi boa. Por que não foi? Né? Autoconhecimento, lá, reforma íntima, né? Por isso, por isso, por isso. Ah, mas eu não sou mais assim. Eu não penso mais assim, eu não faço mais assim. Hoje eu vejo o mundo de outro jeito. E se eu vejo o mundo de outro jeito, por que eu vou escolher o mesmo caminho? Não é mais meu caminho. O caminho já foi. Hoje eu estou em outro caminho. Então, as experiências, elas são diárias. E cada experiência traz um ensinamento. E esse ensinamento, quando ele é trazido para dentro de nós, para a realidade que a gente está vivendo agora, hoje, nesse instante, a gente vai ver que a gente vai tirar dali um aprendizado para a nossa vida. Entretanto, se eu olho para esse aprendizado e terceirizo, mais fulano, mais ciclano, mais a vida, mais o carro, mais a chuva, mais o calor, mais o frio, está me faltando a humildade para entender que eu sou um aprendiz. E aquilo que está acontecendo naquele momento é para que eu aprenda. E aí eu perdi a nova experiência, eu perdi a capacidade, a possibilidade de um ensinamento. Então, eu vou pedir só para fechar ali, só para poder concluir, pode ser? Nós somos seres espirituais, não é? Então, do mesmo jeito que a vida acontece aqui, a vida acontece lá. Então, do mesmo jeito que a gente aprende aqui, a gente aprende lá. Então, a morte, ela é um momento de reflexão em que a gente vai sair daqui, desse plano material, e a gente vai para um outro plano. Aprender com ele, esclarecer-se a partir do que nós vivemos aqui na existência anterior. E nos prepararmos para uma próxima existência. Não é? Há sempre o que aprender, sempre o que fazer, sempre o que renovar. André Luiz. Então, essa é a máxima. Né? Jesus, enquanto consolador e reformador, né? Quase um revolucionário ou um revolucionário, ele nos diz isso, que a gente está aqui para exercer. Quando a gente for para o mundo espiritual, a gente vai continuar também exercendo a nossa liberdade de escolher fundamentado naquilo que nos faz bem no campo evolutivo. Não que nos faz bem no campo das sensações, mas que nos faz bem no campo evolutivo, nos transformando em pessoas melhores. Né? Então, que a gente possa trazer nas nossas mentes, especialmente naqueles momentos mais difíceis. Senhor, ajuda-me a manter o coração aberto para aprender e crescer. Muita paz. Agradecemos a irmã Cleo pelos ensinamentos. E eu tenho uma colega que sempre ela diz assim, né? Todo dia, todo novo dia, Deus nos dá uma página em branco, para que a gente naquele dia possa escrever mais uma página da nossa história. E a gente olha e é verdade. Quando um novo dia surge, é uma nova oportunidade. E eu vivo morrendo de dizer a mim, olha, tu está aguardando para um novo dia. Aproveita, que é uma oportunidade. Uma hora ele vai despertar.
Todos nós vamos. Mas a gente vai para o passe agora, nós vamos fazer o passe. Amanhã nós teremos nossos estudos a partir das 8 horas. Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo em seguida, e o pessoal do Hospital São Francisco de Assis vai estar aqui amanhã. Para quem tem revisão da cirurgia, né? E se alguém aí tiver alguém que queira também fazer a cirurgia, avisa a gente, tá bom? Então, a irmã Cléia vai fazer a conclusão. Vamos lá, né? É com gratidão ao Mestre, nesse momento, baixamos nossas cabeças, sabendo do seu amparo, sabendo da providência divina, nos colocando em situações das quais necessitamos para nos reconhecer e para aprender contigo. Que teu amor, que a tua paz, que a tua humildade ofereça a cada um de nós oportunidades diárias de aprendizado. Que possamos olhar para os nossos corações e refletir em que campo ainda precisamos evoluir. E que nessa reflexão nos esforcemos para colocar em prática o teu Evangelho, porque assim não corremos o risco de nos equivocar. Que a tua paz, que a tua harmonia, Mestre, esteja sempre conosco. Que assim seja.